Bora, bora. Agora eu vou dar um F5. Ah, já foi. Já foi, Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos ao vivo aí no Café com Embarcados. Hoje um café muito especial aqui. A gente trouxe o Leandro Gerzoni, da Next Device, para bater um papo com a gente. Esse é o momento que a gente para as atividades aqui no Embarcados e traz algumas informações do que está rolando, né? E sempre traz um convidado especial. E hoje a gente vai falar de Santa Rita do Sapucaí. Vai ser um papo bem interessante. Tudo bem, Fábio? Beleza, Thiago? Beleza, galera? Sejam bem-vindos aí. Hoje o papo vai ser muito bacana. Santa Rita, que é o Vale da Eletrônica, né? Então, para quem, para gente que é, né, da área de eletrônica, vai ser bem bacana a gente escutar aí, né? Que na verdade vai ser uma história, né, Thiago? A gente estava até conversando aqui com o Leandro. Vai ser uma história, vamos começar lá desde lá de trás e também trazer para a atualidade. Em que, inclusive, essa semana tá rolando um evento bem bacana lá, né? Exatamente. Essa semana é a semana de Hacktown. O grande evento aí de criatividade e entretenimento aí do Brasil, que toma conta da cidade inteira e tem palestras em tudo quanto é lugar, e também eventos, intervenções, né, na cidade, e tem bastante cerveja artesanal, tem um monte de coisa que rola ao mesmo tempo na cidade. Então Show. É um ecossistema fantástico. Eu acho assim, vai ter gente aqui da galera que tá assistindo aqui que vai, se tiver de boa no final de semana, pegar o carro e ir pra lá, hein? Mandar um abraço pro Carlos, ele é o responsável pelo evento. Eu fui lá, esse evento era pequenininho. Esse evento hoje tomou uma proporção. Vem gente do Brasil inteiro e vem gente de fora do Brasil para participar desse evento. É o lugar para você conhecer quem está mudando a tecnologia. Então eles levam, né, as pessoas que estão à frente das novas tendências. O pessoal do ecossistema de Santa Rita também todo mundo vai participar. Então vai ser bem legal. Isso aí, vai ser bom demais. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente já chama o Leandro aí para a gente iniciar o papo aí. Vai ser bem bacana. E fiquem à vontade também em participar. E quem já foi para Santa Rita ou é de Santa Rita, o papo vai ser bem bacana. É isso aí. Pessoal, o Embarcados está de cara nova. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um pouquinho do novo Embarcados, esse novo jeito de ver as coisas aqui, ó, em destaque, últimos artigos, webinars. Então você agora na homepage do Embarcados você pode selecionar de forma fácil, né? E uma das atividades que estão em destaque aqui foi o lançamento do novo evento online Seminário Linux Embarcado 2023. A gente lançou hoje, vai acontecer ao vivo no dia 2 de setembro, é grátis para participar desse evento, tá? E esse evento tem um apoio da Mouser Electronics. A transmissão desse evento vai começar às 8h30 da manhã, ou seja, das 8h30 nós vamos até 1h da tarde. Vão ser 4 palestras durante o evento, tá? Cleiton Bueno, da B2 Open, vem falar sobre bibliotecas em Linux para não reinventar a roda. A Brenda entra em seguida, vai falar um pouco sobre kernel Linux, aplicações de patches com o Yocto Project. O Fábio Estevam, né, que já palestrou também em outras oportunidades no mesmo seminário de Linux Embarcado 2015, ele volta e vai apresentar sobre captura de imagens e sistemas de Linux embarcado. E o Sérgio Prado, que é fundador do Embarcados, trabalha na Embedded Labworks e consultor super conhecido aí do ecossistema de vocês, né? De todo mundo que trabalha com Linux embarcado, com RTOS e com microcontroladores. Ele vem falar sobre desafios e técnicas para utilizar o Linux em sistemas de tempo real. Nós fechamos então a grade, a descrição das palestras já está disponível, tá? A gente gostaria que vocês acessassem para dar uma conferida no que vai rolar, né? E tá aí a mini bio de cada um dos palestrantes. A Brenda, que trabalha junto com o Fernando Colla, que tem o curso aí de Linux embarcado, que está na plataforma do Embarcados atualmente, né, no cursos.embarcados.com.br. A Brenda, ela tem um trabalho muito importante aí, né, principalmente com relação a drivers e baixo nível ali, utilizando o Yocto Project lá na EMC. Então, é um apoio aí das 3 empresas, né, B2 Open, Embedded Labworks e a EMC Logic, né, e patrocínio exclusivo aí da Mouser Electronics. A gente está muito feliz por fazer esse evento novamente, né, Fábio? Isso aí, a gente, né, conversou bastante, né, em retomar esse evento, porque a gente percebeu que nos outros eventos, né, tanto o seminário quanto o Embarcados Experience, estava ficando pequeno
a possibilidade de falar de Linux ali, né? Então é importante ter um evento focado aí, já que é uma área bem importante, né? E a gente vê hoje, né, a necessidade de profissionais qualificados no mercado, e temos aí também bons profissionais, né, que estão trabalhando, né? Então, Cleiton, Sérgio, Brenda, Fábio e todo o pessoal que trabalha com eles, né? Provendo aí tanto treinamento quanto serviço, e eles vão trazer aí conteúdos excelentes aí para ajudar a gente a se capacitar. Então, a gente considera que esse evento aí é uma super master class, né, com esses profissionais. Então, aproveita, o evento é gratuito, vai rolar então no dia 2, tá? Então, só se inscrever para você participar ali do evento. Teremos também sorteios, teremos bastante ações ali interessantes durante o evento, tá? Então, oportunidade bacana, que vai acontecer daqui 16 dias, né? Mais ou menos. Exatamente. Então, daqui 3 sábados. Então tem o próximo sábado, aí vem um outro sábado e no outro sábado. Então dá tempo de registrar. Vão ter alguns sorteios. A gente está organizando todos os sorteios, brindes, livros, eventualmente placas, cursos. Então a gente está juntando tudo para depois anunciar. A gente resolveu soltar as palestras agora para vocês já ficarem de olho aí e ajudar a gente com a divulgação desse evento. Esse evento é grátis para participar. Ele vai ser ao vivo no sábado, né? No sábado, dia 2 de setembro. Esse horário, que normalmente a gente tem cursos no Embarcados. Então, igual o Fábio falou, essa vai ser uma apresentação. Se você conferir as 4 apresentações, com certeza você vai sair aí com uma bagagem muito boa, né? E com várias ideias para aplicar nos seus projetos, né, Fábio? Então, até mesmo quem não está trabalhando aí, dá uma olhada, né, que o pessoal está trazendo para você se capacitar e ver o que você precisa correr atrás para conseguir, né, nas oportunidades ou desenvolver projetos aí com Linux embarcado. É isso aí. É isso aí. E eu trago aqui uma novidade da Mouser Electronics, um componente que acabou de ser incluído aqui nos novos produtos da Mouser, que é o MAX 98388 da Analog Devices, que é um amplificador classe D, né, com entrada digital. Então, esse aqui é para quem trabalha com áudio, trabalha com instrumentação de precisão, tá? Ele tem uma velocidade de comunicação muito rápida também. Ele tem algumas respostas de alta performance para amplificador classe D. Então, estão todos os parâmetros listados aqui na Mouser. Além disso, ele tem também uma alta potência de saída também e uma alta eficiência para amplificador. Então, todas as informações estão aí listadas. Para ver mais detalhes, né, vocês clicam aqui no laranjinha de ver mais detalhes e vocês têm acesso direto aí ao componente com diferentes packages, né? E também disponibilidade desse componente. Esse componente hoje, para compra de um, tá $2 e para compra de mais de 100, aí abaixo de $2. Então, é um amplificador com baixo custo, né? É bem efetivo, porque ele representa aí um dispositivo com alta performance nessa classe de amplificadores, né, que é a classe D. É isso aí. Maravilha. Já vou colocar aqui na minha lista. Manda o link aí que já é uma opção aí para quando precisar de amplificador, hein, Thiago? Sim, com certeza. E só dizendo que tem em estoque. Então, os novos produtos que a gente mostra não é que vai ser lançado. Já está lá, já está listado no estoque, já está à disposição dos robozinhos da Mouser, né? Porque lá, quando você inclui um pedido, o robozinho vai, pega seu pedido, coloca na caixinha e já vai direto para o caminhão, né? Onde é integrado a invoice, integrada a nota fiscal e já sai de lá voando para vocês. Chega em VCP, em Viracopos aqui no Brasil, em menos de 5 dias, e depois é despachado aí para qualquer lugar do Brasil. Isso é modalidade courier, né? Mas tem outras modalidades de importação formal também. Então, mas para quem está desenvolvendo, eu já tive caso aí de eu precisar testar algo rápido, 3 dias estava na mão, hein? Com certeza. Tanto placa de desenvolvimento quanto componente mesmo. Preciso do componente ali para colocar num teste ali, fazer alguma coisa rapidão, né? Nessa modalidade de courier é bem bacana. E também para quem vai produzir, aí a importação formal já resolve também. E aí, pessoal, daqui a pouco a gente vai dar boa tarde para todo mundo. Eu chamo todo mundo a comentar aqui no chat, tá? Eu só vou dar uma última notícia aqui para vocês. Os cursos estão lá no Embarcados, né? cursos.embarcados.com.br, e nós estamos com a academia
STM32H7, que começou no dia 15, ontem. As aulas já estão disponíveis do módulo 1. São 5 módulos, tá? O professor Alessandro Cunha é responsável aí, a gente está fazendo academia com microcontroladores da ST, da linha H7. Então confere lá para mais detalhes. E também o último recado é sobre o webinar que acabou de acontecer. A gente teve um webinar ao vivo com o Andrei, da Traction. A Traction, que é aquela startup que está aí na mídia, né? Eles receberam um investimento, a empresa foi avaliada em R$1 bilhão, e eles estão lá em Moema, São Paulo, né? Onde está localizado o P&D deles, né? O pesquisa e desenvolvimento de hardware, firmware, IoT em geral, e eles trabalham bastante com machine learning, né? Então ele veio lá no webinar ao vivo, fez uma apresentação exclusiva sobre C++, uma apresentação de 1h40, sensacional. Então vai ficar disponível na plataforma a partir de amanhã. É isso, né, Fábio? Ah, foi sensacional, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui já na expectativa de pegar o replay aqui para pegar mais detalhes, porque foi uma apresentação bem completa, assim, teórica, né, mas que deu detalhes para a gente entender o porquê do C++ em projetos, né, com microcontroladores. É isso sensacional. Aí. Bom demais. Ô, Thiago, eu queria só aqui mostrar aqui um detalhe em relação ao curso do STM32, né? Que a gente lançou a academia e agora a gente está lançando os módulos, né? Então, beleza, você não comprou a academia, estava em dúvida e tal, mas queria ter uma introdução ali sobre o que é o curso. A gente começou a lançar os módulos agora separado, tá? Então você tem a possibilidade de comprar, por exemplo, aqui só o primeiro módulo do Hello STM32, que é a parte básica, né? Nesse aqui o Alessandro faz um detalhamento ali do roadmap da ST, e também depois vai para a parte do instalação das ferramentas, até chegar lá no Pisca-LED, né? Então, a ideia é essa, de ter essa base. Então, se você quiser adquirir o curso para ter essa base, que essa base, apesar de a gente estar focando aqui no H7, né, da STM32, H7, ela serve para toda a família STM32. Então, ele dá todos os detalhes ali das ferramentas que você, né, precisa para trabalhar com STM32. Claro, aí também, se você quiser comprar academia, aí você também tem a possibilidade. Nessa modalidade de módulo separado, não vem a placa junto, né? Então, é somente o conteúdo, tá? Então, é um detalhe que, para quem ainda estava em dúvida, é um valor bem mais acessível, mas tem essas questões aí, é um módulo só, não a academia completa. Exatamente. Pessoal, a gente publicou, né, as aulas, estamos colhendo todos os feedbacks do pessoal, são 5 módulos que estão sendo gravados, um por mês, tá? Tem a mentoria ao vivo com o Alessandro. Então, esse curso não é só para vocês aprenderem, tá? É para vocês aplicarem também. Então, tem a placa e nós gostaríamos que vocês utilizassem nos projetos de vocês. Então, isso tem que ter valor. Além de aprender, né, na prática, na hora de colocar no projeto, né, Fábio? Eu já estou usando já, hein? Já aprendi um monte de coisa ali de ontem, desde que lançou o curso até agora, ferramentas que eu não conhecia ali do ST. Então, como a gente está desenvolvendo agora com o STM32, então já testei algumas coisas aqui. Tem uma ferramenta bem legal que o Alessandro mostrou lá, que é o de cross. Então, você coloca lá o microcontrolador que você tem no projeto e qual que é o compatível do ST que poderia substituir. Então, ele dá um comparativo. Nossa, fantástico, eu não conhecia. Então, tem detalhes aí que a gente vai aprendendo. Legal. Beleza? Mais um recado aqui, Thiago, para o pessoal que não baixou ainda o e-book, tá? Então, foi lançado o e-book de SP32 semana passada. O e-book está bem bacaninha, que a ideia também é dar esses primeiros passos ali para você configurar a ferramenta, trabalhar com SP32, e aí depois faz os exemplinhos também de GPIO, PWM e tal, que é vamos dizer, o básico para você depois ir para o projeto. Então, se você passando por aqui, você vai ter um ambiente configurado para trabalhar com IDF. Então, só baixar aqui, gratuito, e você tem acesso a esse conteúdo que tá bacana. Então, Fábio, e falar, ele tá gratuito agora, pessoal. Agora, vocês podem baixar. Só que depois a gente está até pensando em fazer um livro, tá? Fechar esse e-book num livro. Então, baixa agora se você quiser já garantir e ficar aí com você esse e-book aí que é exclusivo e já está atualizado para o IDF5, né, Fábio? Tá atualizado, tá mais recente, inclusive os exemplos também já focado no IDF5, tá? Então, é bem bacana, tá bem legal. Sou suspeita a falar porque foi eu que fiz, mas tá bem bacana.
Se eu fosse você, eu baixava. Tá? É isso aí. Mas é isso, pessoal. Recados aí rápidos, mas recomendo que vocês acompanhem Embarcados. Tem um template, né? Na verdade, não, um formato novo aqui também, que todo feedback que vocês tiverem para a gente é importante, tá? E o Embarcados aí é para vocês aproveitarem o máximo que vocês puderem aí, né? Um conteúdo para desenvolvedores, para, né, a gente informar e também, em alguns casos, capacitar, né? E no caso, treinamento, enfim, tem muita coisa bacana. Beleza, Thiago? Vamos dar boa tarde para a galera e já vamos nessa. Caminhar aqui para chamar o nosso convidado de hoje. Vamos nessa. Bora lá. Então, aqui, ó, grande Marcos Sirico está aqui com a gente, ó. Aí. Direto de Foz do Iguaçu. A gente está aqui nos preparativos para lançar aí o Call for Papers para Latino Air. Aí, ó. Pedro Ivo, boa tarde. Cristiano tem uma novidade bacana, Thiago. Eu ainda não te apresentei todo, mas, nossa, é um negócio muito bacana. Depois a gente vai divulgar aí para todo mundo. Daniel tá aí, tá junto ali com o Leandro, daqui a pouco ele aparece também aí. Carlos, Zé Maria, Paulo tá perguntando do telefone, tá, Paulo? Daqui a pouco a gente vai encaminhar essa pergunta aqui pro Leandro e a gente dá sequência, tá bom? Helder, boa tarde, Helder. Aí, o David, olha lá, ó. Legal demais, trabalhou lá há 7 anos em Santa Rita, hein? Tiago, boa tarde, Isaac, e o Thiago tá falando que ele é de Itaúna, Minas Gerais. Isso aí, bom demais. Beleza, pessoal? Então sejam bem-vindos. A gente vai começar agora então o papo. Vamos chamar a sala aqui, o Leandro Kerzoni aí, lá de Santa Rita, da Next Device. Boa tarde, Leandro. Tá sem áudio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bem, estamos tudo tranquilo aqui e a gente agradece demais aí sua participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, lisonjeado com o convite. A gente teve a conversa, né, com o Daniel recentemente e já ficamos aí na expectativa de chamá-lo também aqui, né, para participar com a gente e trazer também a história de Santa Rita aí, que você tem uma vivência muito boa aí, né? Muito bom, tema muito agradável. Eu sou suspeito, né, cara? Mas nós vamos descobrir aqui que eu sou suspeito. Eu tô igual você com o seu material aí, Fábio. Então, mas a gente tá no... Não, mas é nada melhor como receber a informação de quem viveu, né? Viveu aí a experiência, né? Vamos lá, galera. Isso aí. Obrigado pelo seu tempo, viu, Leandro? A gente sabe que você é muito ocupado, tá à frente aí de uma empresa, né, que está se estruturando e que está pegando vários projetos. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Gostaria que você se apresentasse, pessoal, uma breve apresentação sua para a gente começar o papo. Claro. Pô, galera, então boa tarde para todo mundo que está assistindo aí. Obrigado. Prazer falar com vocês hoje. Eu sou engenheiro eletricista de formação, sou um técnico eletrônica de formação. Já começando a contar a história de Santa Rita, né? Mas enfim, sou um técnico eletrônica de formação, sou um engenheiro eletricista formado aqui em Santa Rita pela ET e pelo Inatel, né? Já tenho mais de 20 anos de carreira como engenheiro. No começo da carreira eu fui ser engenheirão mesmo, fui trabalhar em M&O, né? Em duas das maiores operadoras aí do país. Fiquei quase 10 anos nessa função e mais ou menos ali em 2010, 2009 eu volto para Santa Rita, para o Inatel, mas agora para trabalhar no Inatel, e aí dá uma guinada, deixo de área técnica e vou mais para a área de negócio, de desenvolvimento de negócio, etc. Passo um tempo, eu assumo lá a gestão executiva do escritório de negócio, do ICC, e fiquei lá por outros 10 anos, até que em 2019 eu me desligo do Inatel e vou para carreira solo, onde nós estamos aí hoje. Oh, bom demais, Leandro. Bom demais. Então você é de Santa Rita, né? Nasceu em Santa Rita. Mas onde que tudo iniciou? A gente sabe que você é engenheiro eletricista e técnico também. Mas Sim. Onde que veio essa paixão por eletrônica? Cara, é a história do produto do meio, né? Como você disse, eu sou santarritense, eu cresci aqui na década de 80, né, cara? Que foi a década da transformação. Acho que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a grande estruturação de toda essa transformação que a gente viveu foi na década de 80. Então, eu, menino, indo para a escola, começava a perceber empresas e como esse movimento começava a acontecer em Santa Rita e os diretores dessa empresa se destacando e muita gente trabalhando e tal. Então, assim, eu acho que eu não tive muita escolha, assim, foi uma coisa muito natural, né, chegar no ensino médio e fazer a ET
e depois, consequentemente, no Inatel ali, mas eu sou fruto dessa história que a gente vai contar aqui hoje, cara. A culpa é da dona Sinhá. Leandro, você desmontava as coisas ou você programava alguma coisa? Como que era? Eu lembro que teve um tio meu que comprou um teclado que ele se ligava numa televisão e aí você tinha que fazer seus próprios jogos num disquetão que era desse tamanho, assim. Essa é a minha história, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre se você desmontava coisas, se você era curioso. Foi para hardware direto? Sempre fui curioso, né, de fuçar e desmontar, aquela história de desmontar um radinho e fazer dois, né, acho que todo mundo passou nessa história, mas você falou de um tio e tal, e aí talvez a principal influência que me levou para essa carreira foi um tio também que tinha uma dessas empresas aqui em Santa Rita. Então, eu, muito moleque, ia trabalhar de office boy, assim, com 12, 13 anos, fazer serviço de banco e tal. Então, eu estava ali vivendo todo esse movimento já muito moleque, sabe? Talvez na cabeça deles já tinha um negócio pensado, estruturado para encaminhar o menino, sabe aquela história? Mas eu não percebia, né, cara? E aí a coisa foi de uma forma natural e foi muito bom. Acho que acertei a veia. Legal, nossa. E assim, essa escola técnica que foi feita aí, ela era focada somente em eletrônica ou teria outros cursos? Cara, durante muito tempo, viu, Fábio? Ela foi uma escola que tinha só o curso de eletrônica. É o ensino médio, né? Com a eletrônica junto. Então, ela tinha várias diferenças, né, cara? Era um ensino integral, né? De ensino médio, para poder acomodar, né? A carga horária do ensino médio normal e mais o técnico. E recentemente, eu não vou saber te precisar exatamente há quantos anos, mas vou chutar que há cerca de uns 10 anos atrás, aí diversificou, e hoje existem outros cursos técnicos lá na ET também, de computação, de automação, né? O mercado diversificou, né? O segmento diversificou, e aí a educação... Aí vai dando suporte para as outras áreas também, né? Mas bacana, que aí, né, eu acho que assim, pelo menos eu também fiz técnico, né? E depois que a gente faz o técnico, ou entra no técnico, né? É muito diferente, né, do que a gente vinha lá do ensino básico, né? A gente começa a ver um caminho para profissional, né? Justamente. Ali a gente... eu virei gente ali na escola técnica, né, cara? Até por uma questão etária mesmo, que você entra ali com 14, 15 anos e sai com 18, é uma fase da vida de muitas transformações, né, cara? E com toda essa formação, tá? Mas eu tive isso, assim, eu não emendei a engenharia na escola técnica. Eu, durante 1 ano e meio, eu achava que eu era um profissional formado e estava ali ganhando meu dinheiro pela primeira vez. Já tinha trabalho, né? Aquela coisa toda, então eu falei, que engenharia que nada, né? Aí demorei 1 ano e meio para perceber que se estudasse um pouquinho mais podia melhorar as coisas e tal, e aí ingressei no Inatel. Ô, Leandro, a gente... Sim, diz aí. Não, eu ia falar, deixa eu só assim, Thiago, que assim, a escola técnica, a gente sempre ouve muito, falar muito bem dessa escola técnica, né? Mas de onde é que veio essa escola técnica? Por que foi feita essa escola técnica, né? Já tinha essa questão de eletrônica aí ou não? A escola técnica veio antes ou depois dessa questão de eletrônica? Vamos lá. Então deixa eu contar um pedaço da história para vocês, que eu acho que é o que motivou aqui, né? Quando o Daniel fez, a gente falou, mas de onde que acontece Santa Rita e tal? E aí vem assim... A gente precisa voltar, cara, lá no meio do século passado, né? Década de 50, a ET é fundada em 59, né? E vocês imaginam, né? Santa Rita, para quem não conhece, é uma cidade no interior de Minas, tem 40 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Apesar de geograficamente bem posicionada, nós estamos muito perto da Fernandina, essa coisa toda, mas é uma cidade pequena. E aí vocês conseguem projetar na década de 50 no Brasil, uma cidade que hoje tem 40 mil pessoas, à época devia ter 20, sei lá quantas. Era uma cidade, como toda cidade do interior do Brasil, né, típica de economia agropecuária, então muitas fazendas, né, muitas famílias abastadas, com relevância política no cenário nacional, né, Dona Sinhá Moreira, se eu não estiver enganado, era sobrinha neta do Delfim Moreira, que foi presidente da República, enfim, cara, uma cidade típica do interior, né, com aquele modelo do interior. E na década de 50, né, o país passava por uma abertura de capital para industrialização, aquela coisa toda. Lá no final da década de 40 veio o transistor, então eletrônica era um drive para essa modernização da indústria, essa coisa toda, né? E a Dona Sinhá, que é a grande responsável por tudo isso aqui, né, era uma senhora da sociedade, né, filha de fazendeiros, tal, uma sinhá, uma sinhazinha, né, da época aqui,
que teve a oportunidade de viajar ao mundo. Ela era casada com um embaixador, uma coisa assim, e ela viajou o mundo, conheceu a Europa, conheceu os Estados Unidos, conheceu o Japão pós-guerra, e como o Japão estava alicerçando a sua transformação em cima da eletrônica. E aquilo tocou a Dona Sinhá. Ela era uma mulher muito para frente do seu tempo, né? Assim, um exemplo muito grande, como um propósito de uma pessoa pode fazer uma mudança absurda no mundo, né? Que era o propósito dela. Quando ela voltou para o Brasil, ela se divorciou desse cara. A mulher era tão para frente, né? Que lá no meio da década de 50 ela se divorciou e tal. E como ela era muito abastada, ela teve uma visão de fazer um benefício para a cidade, para a sociedade como um todo aqui, né? A gente tem que aguentar uma piadinha até hoje, mas que tem fundo de verdade, a gente que é santarritense, né? Que a Dona Sinhá fez a escola para que as moças da cidade pudessem conseguir bons casamentos com os alunos que vinham de fora, né? Isso, assim, a gente brinca tudo, mas tem um fundo de verdade. O que ela queria era transformar isso tudo. E aí Dona Sinhá começa uma jornada de inovação, assim, como eu vi poucas outras na vida, né? À época, o ensino técnico sequer era regulamentado no Brasil. Então, assim, Dona Sinhá, junto com o Juscelino, regulamentaram o ensino técnico. Foi a primeira escola técnica do Brasil, não foi a primeira escola técnica de eletrônica, foi a primeira escola técnica do Brasil, foi a ET lá em 1950. E o objetivo dela era esse, né? Era transformar, era atrair gente para cá e fazer essa transformação. Então, a origem de tudo que nós temos aqui hoje é a visão de uma pessoa, que é a Dona Sinhá Moreira, que trabalhou muito e estruturou essa história até a criação da ET. Depois tem muita coisa que aconteceu, né? Que a gente vai chegando lá aqui na medida que vocês quiserem entender um pouquinho mais disso. Leandro, o JK, né, que foi governador de Minas antes de ser presidente do Brasil, né? Só para contextualizar o pessoal aí sobre o ensinamento de história um pouquinho, ele transformou a indústria em Minas, né? E através, né, de pessoas protagonistas como a Dona Sinhá, né? Eu gostaria de saber de você, no ensino técnico, né, sobre a jornada do ensino técnico na ET, né? Porque é uma escola muito tradicional. Quando você entrou, já tinha formado muita gente, e muita gente saiu da cidade, e muita gente ficou na cidade e transformou um pouco o ecossistema, pouco a pouco. Ou seja, os formandos nem todos saíram da cidade, alguns ficaram, e por isso que tem esse ecossistema tão forte, certo? Queria que você falasse sobre os amigos, essa jornada, os laboratórios. Vocês tinham placas eletrônicas para trabalhar lá, motores? Era muito legal, assim, as bancadas, né, os equipamentos que a gente tinha acesso na ET ali, eram coisas, assim, bem avançadas. Eu acredito que continuem sendo, né, mas a ET sempre teve uma infraestrutura muito grande, né? Parte desse projeto da Dona Sinhá era uma obra civil, por exemplo, de 22 mil metros quadrados, que está aqui até hoje. Hoje já deve até ter mais, porque expandiu, né? Mas ali, tipo, uma infraestrutura danada e tal. E quando você fala dos laboratórios, né? As escolas têm um papel importantíssimo, né, nessa história de empreendedorismo, nesse ambiente, né, propício para a tecnologia que a gente vive e vai falar aqui hoje. Em 59 é fundada a escola, né? Então, década de 60 ali começa a se consolidar as turmas, tal. No começo da década de 70, na transição ali de 60 para 70, alguns alunos, usando os laboratórios das escolas, começam a fundar suas empresas, né? E trabalhando ali, tem um monte de história de caras que são pais de amigos meus, né? É uma geração para trás, assim, mas que os caras consolidaram empresas que estão aí hoje, enormes, né? A Linear, que foi vendida para a Hitachi, a Leucotron, que está aí até hoje, tal. Essas empresas começaram dentro dos laboratórios das escolas, né? Com uma permissividade da escola para que fosse desenvolvido. Então, numa época assim que nem se discutia ainda conceito de incubação, né? Era uma coisa que ninguém falava, a coisa acontecia de forma orgânica por aqui, né, cara? E aí, Thiago, pode falar. Leandro, e o papel da industrialização da cidade é um negócio incrível, porque, assim, muitas vezes a cidade ela só consegue atrair através de isenção de imposto, né, e algumas coisas pontuais, a determinados tipos de indústria, como a indústria de alimentos, por exemplo. Só que no caso de indústria que tem alto valor agregado, como a eletrônica, né, isso é incrível, você conseguir formar RH, as pessoas ficarem, trabalhar um pouco nessa parte de empreendedorismo e consolidação das empresas, e isso crescer, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma, né?
esse caminho empreendedor é enraizado. E essa organização, né, veio mais para frente, né, lá na década de 80 e tal. Aí sim, a sociedade civil, já com as empresas mais maduras, começou a se organizar. Então, existem estruturas hoje que são fruto disso e que participam dessa governança desse ecossistema como um todo, né? Mas o que eu ia dizendo lá, Thiago, assim, completando aquele raciocínio, é o quão importante foi a gente ter tido a oportunidade de atrair pessoas para cá, né? Porque, e aí é uma leitura minha, né? Que eu falei até agora são fatos, mas aí é uma leitura minha, que o grande valor de tudo que a dona Sinhá fez, mais do que infraestrutura, do que tudo isso, foi atrair cabeças diferentes para o mesmo ambiente. Então, aquela cidade que era de 20 mil pessoas, estava pequena, com poucas opções, que num primeiro olhar é uma coisa ruim, acabou que foi muito favorável, porque esses caras sentavam no boteco, um cara que veio do Acre, o outro que veio do Equador, o outro que veio do Rio Grande do Sul, com cabeças completamente diferentes, né, cara? E é nessa diferença que a coisa começou a evoluir, tomar corpo, né, e oxigenou tudo isso aqui, até gerar esse impulso, né, de empreender e de querer fazer diferente e tal. Então, eu tenho muito essa leitura, assim, de que o grande valor da Dona Sinhá foi atrair essas cabeças diferentes, oxigenar aquela sociedade típica agropecuária que existia ali e mostrar um horizonte que as pessoas não viam, né, cara? A verdade é essa. Bacana. E aí, Leandro, você foi pro Inatel, né? Depois. Voltei. Voltou. Não, mas assim, em relação à formação, né? Aí, eu só talvez pegar aqui um pontinho também, não sei se você tem essa informação. O Inatel também ele foi criado nessa mesma época da ET? O Inatel vem 5 anos depois, se eu não estiver muito enganado, em 1964. Se eu estiver enganado, o pessoal vai puxar minha orelha, porque eu contei 65. Essa história lá de crachá do Inatel durante 10 anos, né? Mas errei por pouco. Mas é quase que uma consequência, assim, né? Houve esse primeiro movimento, e então despertou o interesse, chamou a atenção, essa coisa toda. E aí vem uma outra visão de uma outra pessoa, um outro propósito, né? De novo naquela história, né, cara? Como propósitos individuais mudam a sociedade, que é a do professor José Nogueira Leite, que foi o fundador do Inatel, né? Esse cara, na mesma visão de ver a eletrônica, tal, talvez ele tenha enxergado um pouquinho mais à frente e falou assim, pô, não é só eletrônica, tem a comunicação por trás disso tudo aqui que vai estar envolvido nesse contexto, né? E aí eles submetem um projeto para o governo à época de construir 8 institutos nacionais de telecomunicações. Era para ser um negócio tipo, vou falar uma bobagem aqui, tipo Senac, que é muito diferente, mas uma coisa que tenha espalhado, né, em vários lugares. E a coisa não evoluiu como eles gostariam, mas um dos 8 vingou, que foi o Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí. Então, em 65, é criado aqui, em Itajubá já existia a Escola Federal de Engenharia, à época, né? Itajubá é uma cidade do lado aqui, que hoje é a Universidade Federal de Engenharia. Houve uma discussão de fazer isso lá na EFEI, não sei exatamente por que motivo, não deu match, e a Sociedade de Santa Rita levantou a mão, falou, pô, nós queremos isso aqui, já tem a ET e tal, e abraçou a história. Então é um próximo passo ali desse contexto como um todo, né? Aí os caras que tinham feito as suas empresas na ET começaram a dar aula no Inatel, então tem todo um ciclo virtuoso aí que é muito interessante. Bom demais. O Instituto Nacional de Telecomunicações, né, o Inatel, foi então fundado na década, né, de 60, e durante a década de 70 ela foi incubadora de produção de retransmissores dos sinais de televisão. E ela teve um papel fundamental, principalmente, né, naquele boom de telecomunicações do ano 2000, né? Quando eu formei, só falava disso. Era engenheiro de tele na época. E a gente sabe que aquilo foi um grande auge, assim, né? E sim. O Inatel que hoje tem vários cursos de graduação e pós-graduação, né, Leandro? Sim. Hoje, se eu não estiver enganado, são 5 engenharias. Eu sou professor lá, inclusive, na engenharia da produção. Mas tem computação, tem software, tem telecom, tem elétrica e acho que tem automação, então não são 5, são 6. E legal. Tem diversas pós-graduação, né, online e tal. É um ambiente muito legal também, né? De novo, sou suspeito para falar, mas quem não conhece, vale a visita. Aproveitando essa questão, quem for aí no Hacktal, dá para visitar também, né? Aproveitar, cara, né? 50% do... 50 eu acho que é muito, mas 35% do Hacktal acontece dentro do Inatel. Então quem vier ao Hacktal não consegue escapar de conhecer o Inatel, acho que nem que queira.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o evento, mas quem já tiver procurando coisa para final de semana e tá próximo da região de Santa Rita, acho que vai ser um programa legal, hein? Imperdível. Ô, Leandro, assim, quando eu formei em engenharia elétrica, eu sou formado em engenharia elétrica também, eu não tinha nenhuma noção de empresa, de administração, de nada. A USP, eu vou falar para você, eles falaram um pouco sobre administração da produção, um pouco de economia, de macroeconomia, mas só. Aí, no ecossistema de vocês, tem muita empresa que já trabalhava e que nasceu, né, do Inatel, nasceu da ET, né? Com as pessoas que foram formadas e as pessoas que foram para aí. Gente da cidade, gente que foi para aí. Isso faz toda a diferença, né? Porque, na verdade, você tem o ecossistema empreendedor por natureza, né? Sim. E que depois foi potencializado por ações organizadas, né? Ele nasceu de forma orgânica, mas ele foi potencializado por ações estruturantes, né? Assim, ó, Thiago, quando eu formei, por exemplo, eu também não tive no banco da faculdade, tive uma aula lá de administração, tá? Acho que mais ou menos na mesma linha que você teve, assim, né? Que as grades nós formamos no próximo ali, eu formei em 2002 também. Mas eu tive a oportunidade de viver as atividades extra que circundavam. O Inatel já tinha, e já tinha há algum tempo, uma incubadora de empresas. Eu tive a oportunidade de ter uma empresa incubada antes de formar. No meu último ano de faculdade todo, eu empreendi. Foi a minha primeira experiência com empreendedorismo, foi durante o último ano da faculdade. Trabalhava numa empresa, aquela empresa que eu falei, do meu tio lá, aquela coisa toda. Você viu que eu durei lá, né? Que eu comecei de office boy e fui sair depois que formei, né? Mas, em algum momento, essa empresa começou uma ação industrial e não tinha competência de engenharia. Aí a gente abriu uma empresa para suprir ela, né, com projetos de engenharia em sociedade com esse cara que era o dono lá. Então, todo o período de Inatel, o último ano do Inatel, eu tive a oportunidade de empreender. Aquela iniciativa não foi para frente, né, que eu me graduei e tal, a empresa estava naquela fase difícil ainda, e a gente com o diploma debaixo do braço, achando que, querendo o mundo e tal, aí eu acabei indo embora e não segui com aquele projeto. Mas, a experiência tá aí, hoje em dia eu lembro de muita coisa que eu aprendi naquela época dentro da escola ainda. Seus professores, os seus colegas de ET, seus colegas de engenharia, eles estão aí trabalhando, e eles têm empresas, eles estão no ecossistema. Você tem muito contato com o pessoal? Muitos deles, cara. Bom, começando pelo Daniel, né? Meu sócio aqui, é um cara que estudou comigo no Inatel, né? Ele errou e não veio fazer escola técnica, mas ele chegou depois e fez o Inatel, ele fez escola técnica em outro lugar. Mas, cara, muitos desses caras, né? E inclusive empresas dessa geração minha, quando eu estava lá incubado, caras que vocês conhecem, igual a Exto lá, o Domingos e o César, a Ativa, né, do Edição, esses caras são da mesma geração de empresas ali de quando eu estava, que já é uma geração mais nova, né? A gente tem as empresas mais tradicionais, tem essas mais novas. Né? Mas, cara, tem muita gente por aqui, né, cara? Claro que não absorve 100% das pessoas, tem os caras que querem ir embora, como foi o meu caso. Eu, quando formei, eu quis sair, né? Fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo. Mas o imã é forte e traz muita gente de volta. E tem gente igual o Daniel, que não é um santarritense, que veio para cá e que nunca mais saiu. Ficou aqui desde então, né? Ficou aí, abriu empresa, criou, fez família, tudo exatamente, aí, né? Exatamente. Ô, Leandro, eu tive a dimensão do que era Santa Rita quando eu fui no Hacktown, há muitos anos atrás. Era um evento pequeno, em alguns lugares, acontecia nos bares, acontecia lá no Inatel. Eu tava lá. Então, a gente se conheceu lá. Sim. E aí, eu vi também o movimento da cidade criativa, né? Que foi transformando a cidade. E deu para ter uma dimensão que é importante para a cidade, fomentar as startups, né? Isso principalmente em 2016, 2015, 2014. Sim, é o começo de tudo. Começo de tudo. Recomeço. Eu queria que você falasse... eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa transformação de criatividade, né? A partir de 2010. Diz aí, Fábio. Thiago, mas eu queria só aproveitar, né? Talvez, assim, só para a gente tentar dar um link. Eu queria entender se lá atrás, né? Que não tinha, talvez, todo esse fomento que tem hoje.
se já era assim, como é que o pessoal já saía da ET, ó, vou na minha garagem aqui inventar uma coisa, começar a criar, isso já é uma coisa que da cidade ali, era isso, do cara. ecossistema ali já é... Acho que é uma dose de inconsequência grande, com imaturidade, que acaba que surgiu coisas muito, muito boas, né, cara? Então. Quando você é mais novo, você tem menos juízo, né, para fazer as coisas. Cara, então, mas assim, porque assim, geralmente, porque você tá no meio da universidade, você vai formar, você vai pensar em trabalhar numa empresa grande, né, ter uma carreira como engenheiro, né? Mas aí, Fabião, é que vem a coisa do... Desculpa te interromper, né, cara? Mas não, aí é que vem a coisa do ecossistema, porque é isso, né, cara? Na USP, não sei o quê, é esse o mindset normal. A diferença nossa é que enquanto nós estamos estudando aqui, nós estamos vendo o cara que formou há 3 anos atrás montar uma empresinha e começar a ganhar dinheiro. Então, a gente começa a falar, cara, existe um outro caminho, né? Existe o caminho de empreender e tal. Então, a gente tem isso mais perto da gente, né? Eu acho que essa é a diferença que fomenta isso tudo. Que aí já vem, que aí o negócio está enraizado em vocês aí, né? No ecossistema, vem de trás, né? Hoje, né, passado muito tempo assim, na grade municipal de ensino de Santa Rita se ensina empreendedorismo. Na escola básica, no ensino básico, né, as escolas que são municipais têm a grade de empreendedorismo. Mas eu queria não perder a provocação do Thiago ali. Cara, que aí agora chega nesse ponto, né? Agora, porque eu acho que isso é muito bom, né? Se vocês pensarem que né, que eu coloquei aquela visão de que a diferença, essa oxigenada na sociedade que se deu por conta de vir pessoas de fora, né? Aí, de novo, uma autocrítica minha, que inclusive guiou o último movimento da carreira, assim, né? Quando eu desliguei do Inatel e estou fazendo tudo que eu tenho feito hoje, que foi o seguinte: oxigenou, beleza, começou, surgiu empresa, década de 70, a coisa consolidou, vem década de 80, a sociedade se organiza, aí começa a atrair incentivos, então hoje a gente tem protocolos de imposto e tal, mas não é por isso que isso existe, né? É o contrário, primeiro existiu o ecossistema, depois foi isso, mas beleza. Mas passou 30 anos, né, cara? Chegou ali nos anos 2000 e tal, passou 30 anos. Então aquele povo que estava todo diferente e tal, ficou tudo igual de novo, né? E aí eu acho que a gente... a sociedade industrial, empresarial de Santa Rita, assim, passou por um momento ali no começo dos anos 2000 de um hiato quase criativo, assim, né? Porque lá na década de 80, né, fazia muito sentido você industrializar aqui, né, valor que existia lá fora, tá? Um mercado fechado, então a gente conseguindo fazer um equipamento aqui, um transmissor de TV, né, um PBX, como foram os exemplos que eu dei, tinha valor pra caramba. Mas depois isso abriu e, porra, a Ásia, aquela coisa toda, a competição ficou muito agressiva. E essa turma que lá atrás fez diferente, hoje em dia tem o mesmo mindset, é o contraponto, né, cara? Tudo tem pró e contra. Então, se de um lado a gente acabou de ver aqui muita vantagem, tá nesse ecossistema, de ver os exemplos, de tudo isso, você tem o contra também de ter uma referência, né? Porque parou de oxigenar essa coisa toda. E aí eu chego no movimento criativo, que eu acho que é o passo que nós estamos dando para um recomeço, para aquela brincadeira como todo. Porque, assim, hoje nós somos engenheiro cartesiano, enxergamos as coisas tudo, né, em eixo cartesiano, gostamos de coisa branca, não sei o quê. E essa gota de loucura, né, vocês me permitem chamar aqui, porque eu adoro um louco, né, eu acho que eu sou um desse louco, esse tempero de loucura aqui é o que vai fazer a próxima transformação. Então, quando a gente tem movimentos como Cidade Criativa, que é uma iniciativa do professor Wander, que foi um cara que é o atual prefeito, né, foi diretor do Inatel. Carlos Henrique é um ator importantíssimo nesse cenário, né, o Carlão do Hacktown, que o Thiago citou. Eu não vou citar nominalmente mais ninguém, porque fatalmente eu vou esquecer de alguém, né, cara? Mas tem uma galera mais nova que bebeu de uma água de entender como a criatividade, como o design aplicado à modelagem e desenvolvimento de negócios tem feito a diferença nas empresas que a gente admira hoje, mundo afora, né? E aí eu olho muito Vale do Silício, aquela coisa toda, pensando em inovação. Como isso faltava para a gente. Então, assim, o meu encontro é que assim, a gente é muito bom de fazer as coisas, mas a gente é pouco bom de saber o que deve fazer. E aí, esse desconforto assim, me levou a estudar design, a conhecer coisas
e que me levaram a hoje, né, depois de velho, barba branca, empreender novamente aqui, começar a tentar escrever um novo caminho com essa visão, né, contribuindo com essa nova transformação, né, com essa coisa diferente que a gente tem vivido agora. E aí o Hacktown é a meca, né, cara? Por isso que a gente está motivado, porque quando vem o Hacktown, eu queria que fosse o Hacktown o ano inteiro aqui, né, com essa vibe diferente, de gente pensando diferente. Então, eu brinco com a turma, nossa missão agora é trazer o Hacktown para dentro das empresas. Essa mentalidade do Hacktown precisa entrar nas empresas, porque a nossa base é muito sólida. A hora que a gente der esse passinho, que a gente está dando, a gente está galgando ele, a hora que isso se consolidar, acho que a gente volta a figurar de forma mais interessante ainda no cenário mundial. Bem legal. Agora, como é que a gente explica o Hacktown para quem nunca foi? Cara, esse pitch é do Carlão, né? Mas beleza. O Hacktown é um festival de cultura, inovação, né, cara? É uma loucura de gente diferente, tudo misturada no mesmo lugar, com uma série de coisas, com 15 palestras ao mesmo tempo, que você sofre porque você tem que deixar de assistir alguma, né? Porque é tudo ao mesmo tempo. Então, em diversos lugares da cidade, a cidade respira muito o festival, então você anda a pé, né, para sair de uma palestra para outra, e encontra pessoas, cara, assim, totalmente diferentes. Então, eu estou indo, vou lá falar de agro, por exemplo, vou fazer um painel, vou falar de inovação para o agro. Nesse caminho, encontro um cara que está falando de foguete espacial, o outro que está falando sobre mercado canábico. Então, cara, é uma mistura de coisas que eu acho que é o que justamente o que precisa, assim. E aí, de noite, tem as festas, que é uma parte muito boa da história também, que é música autoral e cerveja artesanal. E aí a gente... O network é sensacional, né? É espetacular, cara. Recomendo mesmo que todos venham. Assim, agora... Quem for aí tem que se organizar bem, porque olha essa grade aqui, ó. Só na quinta-feira. Mostra por horário aí, Fabião. Às 8 horas da manhã deve ter 10 palestras. Aqui na quinta-feira, mas eu tava vendo aqui no sábado que vai ter a sua, né? Eu tô sábado às 10 horas na tela. Aí eu fui procurar a sua 10 horas, né? Quantas palestras tem às 10 horas da manhã? Ó, 8h30 que eu tanto. Concorrência grande. Tem que... Concorrência grande. Os amigos têm que ir lá para dar um coro lá, porque a concorrência é grande. Tô brincando, é muita gente, né, cara? O pessoal fala de 15 mil pessoas no evento. Mas você pegar a sua do mundo agro, né? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação no agro lá, é um painel. Pessoal, a gente está falando de um evento, uma cidade de 50 mil habitantes, que vão 15 mil pessoas participar. É incrível. Acontece nos bares, nas escolas, nos teatros, todos os locais tem palestra, né, Leandro? É isso aí, a cidade inteira respira o evento. Isso aí. É legal. Aqui, ó, inovação no agro, né? Tendências e oportunidades para o presente e o futuro. Estaremos lá. No Inatel Sala 22 e no Inatel. 10 horas. São todos muito bem-vindos. Levanta a mãozinha lá e fala, viu embarcados lá e vim aqui, porque vamos dar uma moral. Legal. Nossa. E olha, tanto, ó. Tem um aplicativo também que dá para se organizar? Tem um aplicativo, dá para baixar nas lojas, né? Eu baixei o meu hoje, ainda não consegui explorar muito ele, mas costuma ser legal. Ô, Leandro, o que eu acho incrível desse evento é que tem assunto que nunca foi explorado em lugar nenhum. A primeira vez que eu ouvi falar de genoma foi aí, nesse evento. Primeira vez que eu ouvi falar de biohacking, mas biohacking mesmo, tá? Vamos fazer aqui alguns experimentos com algumas substâncias químicas, vamos ingerir e vamos ver o que acontece. Por exemplo, muito potássio, muito cálcio. O que acontece em determinado tipo de pessoas? Primeira vez que eu vi esses experimentos foi aí no Hacktown, que para mim era um negócio completamente diferente, assim. É isso aí. Cara, é muito disruptivo mesmo, né? A inspiração, né, disso tudo aqui é o SXSW, né? Quem conhece lá em Austin, sim, né? Acontece, enfim, inspirado nisso aí, South by Southwest, é inspirado no SXSW que o pessoal movimentou aqui, né? Carlão, Robinho, João, Ralph. Ô, Thiago, eu tô vendo uma banda aqui que eu gosto aqui, que eu queria ter assistido, que é essa Far From Alaska, é o pessoal lá do Rio Grande do Norte. É muito legal as meninas cantando. Eu já tô vendo aqui, já tá animando ir, hein? Seja bem-vindo, hein? Cancelar os compromissos e ir, hein? É isso aí. Olha só, aqui é a parte de show, né? No sábado.
que é fantástico também. Na verdade, assim, né, as palestras acabam ali, sei lá, 7 horas da noite, talvez as mais tarde, 7, 8 horas da noite, e aí depois o pau quebra, né? Aí é festa, música e cerveja e por aí vai. Nossa, aí tem tanta coisa, né? Agora eu vou deixar aqui o link pro pessoal, e aí quem quiser dar uma olhada com mais calma, dê uma olhada aí, baixa o aplicativo, aí aproveitem. E aí, para quem é da área de eletroeletrônica, né, que trabalha com sistemas eletrônicos, o pessoal todo do ecossistema vai estar mobilizado durante o evento. Tem algumas pautas relacionadas à eletrônica, painéis e Muitas. palestras, né, Leandro? Então, se você for na palestra, conversar com o palestrante, ele vai te indicar outras pessoas para você conhecer. Aí tem as pequenas fábricas que tem em Santa Rita também, os fornecedores, né, de outras coisas que você precisa para entregar no seu produto, né, Leandro? Dá para conhecer o ecossistema inteiro durante esse evento aí também, né? Ah, dá sim, cara. Dá sim. O pessoal se engaja. Vale a visita. Legal. Legal. Aí, Leandro, até voltando aqui acho que é o Paulo, né, que estava com uma dúvida aqui, que está com um projeto para desenvolver, né? É isso aí, vamos acho que conversar. Acho que ele pode ir para a Next, né, que é Vem para a Next. Que o Daniel apresentou bastante aqui, mas a gente pode retomar e explicar um pouco aí dessa iniciativa de vocês aí agora, claro, né, o que vocês estão trabalhando. Então, a Next é resultado do pouco daquilo que eu contei para vocês, né? Do nosso desejo de fazer as coisas um pouco diferente e tal, e de contribuir com essa questão da aceleração da transformação digital mesmo, né, cara? A gente olha que a transformação digital gerou um monte de oportunidades no mercado para caras que muitas vezes não têm o DNA de tecnologia, né? Então, a transformação digital está em todo lugar. Então, tem muito setor onde o cara nunca montou uma plaquinha na vida, ou nunca escreveu um código na vida, que a partir de uma solução tecnológica, né, ele revoluciona e consegue mais receitas, essa coisa toda. Então, a gente foi percebendo isso, eu com o Daniel, a Next é uma empresa muito nova, a gente abriu ela em dezembro, assim, mas eu e o Daniel sempre trabalhamos muito próximo. Teve um período que a gente estava em consultorias, e aí as minhas consultorias geravam negócio para ele, e o contrário também, até o dia que a gente resolveu dar a mão com esse propósito, assim, de criar uma estrutura que consiga se posicionar de forma externa, né, à empresa, principalmente por conta daquele famoso cabo de guerra, né, da operação com a inovação, né, que, em geral, a inovação perde, né, porque você precisa pagar a conta que vence amanhã, né, cara? Então, se você tiver que pensar em qual dos dois, em geral, a inovação sofre isso. E também para tentar ser um pouco mais desagarrado daqueles paradigmas, daquelas culturas, a gente entende que a inovação com o agente externo, ela consegue ser mais efetiva, mais disruptiva. Então, a gente nasce com a Next com esse propósito. E aí, nesse caminho, né, de desenvolver produtos, né, de contribuir com a inovação do ponto de vista de produto, isso é muito importante de falar, a gente enxerga esse processo como 3 fases, né? Um processo inicial, que é um processo criativo, de ideação, de validação, né? Tem muito mais a ver com o mercado, com o business, do que propriamente com o produto ali, com a solução, propriamente assim, né? Que é um daqueles males que eu falei para vocês que a gente tem aqui, né, cara, como engenheiro e tal, a gente vai pensar no produto, a gente vai pensar como que a gente vai desenvolver, e nem sempre a gente pensa para quê e como que o cara vai usar, aquela coisa toda. Então tem essa primeira fase, que é essa fase criativa, né, de design, de modelagem, a fase de P&D, então uma vez que a gente já sabe exatamente o que a gente precisa fazer e tal, então a gente consegue fazer o P&D. Esse talvez seja o grande valor, né, que o ambiente nos proporciona, porque as escolas, então mão de obra altamente qualificada, disponível aqui, né, são os amigos, né, Thiago, você falou, são os professores, os amigos, os colegas, hoje em dia já tem os filhos dos amigos, né, cara, que estão se formando aí e tal, mas a gente tem acesso a esse povo, né. E depois do projeto concluído, a fase de produtização, né, de industrialização. A gente é Next Devices, né, então a gente nasceu nichado para device, ainda que a gente faça projetos de software, exclusivamente software também, mas a gente tem um foco muito grande em device. E aí, muitas vezes, esse cliente que eu falei, ou esse parceiro que eu falei, que tem uma oportunidade, fala, pô, eu vou fazer um dispositivo, porque eu vou fazer uma modelagem hardware as a service, que tem tudo a ver com o que eu faço aqui, etc. Esse cara não quer ter a dor de cabeça de ter uma indústria, né, cara? Então, a gente contribui também com esse processo de industrialização. Aí, não com recursos próprios,
mas orquestrando esse ecossistema que a gente tem aqui. Então, eu tenho os meus parceiros, né, que fazem contract manufacturing, que foi um tema quente quando o Daniel passou por aqui, né? Mas eu tenho o cara que sabe importar, eu tenho o cara que sabe montar. O cluster de eletroeletrônica aqui funciona muito bem. O cara de fora não tem o mesmo acesso que a gente tem aqui para articular tudo isso. Então a Next também se posiciona nesse campo aí, ou gerindo o processo produtivo, ou muitas vezes fornecendo o produto. Eu tenho cliente que fala assim, não, eu não quero, eu quero que você me venda o produto. Então você resolve, a propriedade intelectual é minha, eu fiz com você, é minha do cliente, né? Mas eu te transfiro o direito de industrializar e você vende isso, você fornece para mim. Leandro, a gente sabe que quando tem a manufatura, né, tem o esquema dos impostos, né? Você vende para revender ou vende para consumidor final, né? Vocês também ajudam nesse ponto aí, com relação a eu produzo ou meus parceiros produzem e você revende? A CM fatura direto para você, eu tenho uma bitributação, como que a gente traz para pagar menos imposto, se traz CKD, se traz SKD, aquela coisa toda. E eu vou te dizer, né, Tiago, que a gente tem a tendência de achar difícil aquilo que a gente não sabe fazer, né? Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, cara. Tributo é um negócio... A engenharia é mais simples, né? A engenharia é mais simples, cara. Até porque a engenharia eu viro para trás aqui e falo, Daniel, tem um problema aqui, cara, ele resolve. Agora de tributo é fora de resolver. Aí tem que entender e também saber falar com o contador, né? Essas questões para poder... Não é simples. Mas é isso aí, exatamente. Esse é um valor que a gente entrega, né, cara? Porque você vai fazer uma importação e tal. Então, esses parceiros que nós temos hoje, eles conseguem resolver isso, buscar caminho. Então, vamos fazer um sizing. Se é melhor a gente trazer isso. Se eu trouxer montado, eu não consigo finalizar, por exemplo, tem que ter um índice de nacionalização grande. Mas qual é o trade-off, né? O quanto que vale eu pagar um pouco mais para trazer, para tirar esse imposto, ou eu pagar o imposto inteiro e trazer montado? Isso é bastante complexo e é isso que eu chamo mesmo de gerir esse processo produtivo e tal, que a Next consegue entregar para o mercado também. Até assim, a gente teve semana passada uma bancada do Embarcados, que é um programa que acontece na sexta, né? Onde a gente traz ali alguns assuntos e um assunto que a gente trouxe foi etapas, né, e dicas para produção, né, de produtos. E aí surgiu ali no bate-papo uma questão lá, eu posso produzir na minha casa? Produzir na minha casa? Então é uma questão assim, né? Então, mas assim, até indo para esse ponto, né, a gente vê que tem muita gente que tem muitas ideias legais, né, mas não tem indústria, né? Não tem nem conhecimento de como fazer uma indústria, né? E como é que eu vou atrás de um parceiro para industrializar a minha ideia que vai virar um produto, né? Uhum. Então, eu acho que nesse ponto, né, vocês podem ajudar e até assim, até é bom, né, quando chega essa ideia, sem ter um hardware já pronto, que a pessoa já está apaixonada por aquele hardware e tem que sair com aquele microcontrolador, tem que sair com esse... Né, tem isso, Fábio, tem isso, acontece isso mesmo. Aí vocês participam da concepção, né? Já pensando no mercado também, né? Que vai ser... Justamente. O primeiro, assim, a gente não tem a premissa de entregar só o ciclo completo. Então, assim, eu posso entregar só o P&D, eu posso entregar só a ideação. Mas é mais legal quando a gente consegue fazer desde o começo, né? Sem dúvida nenhuma. Que aí a gente consegue colocar todo o potencial e a proposta de valor da Next a favor dos nossos parceiros. Né? Legal demais, nossa. E aí... Leandro, aí como que seria a melhor forma, assim, né? Eu tô aqui com uma ideia muito legal. Quero entrar em contato com vocês aí. Como que vocês indicam aí o fluxo para entrar nesse pipeline de vocês aí? A gente tá digital aí, né? Tá no site. Apesar do Paulo falar que o contato quebrou, já fiquei preocupado, já queria sair daqui antes da palestra para ver lá o que tá acontecendo. Mas tem um e-mail aqui, né? Contato @ Tem o e-mail, pode mandar. Pode mandar para leandro@nextdevice.com.br. Meu telefone, cara, é o telefone da empresa. Então, se vocês quiserem divulgar aí, eu posso. Se você quiser passar aqui para a gente no privado, eu já mando para o pessoal aqui. Já estou passando aqui. Vocês podem ficar à vontade para me ligar. Enfim, estamos no LinkedIn, né? Tanto nos perfis pessoais quanto no perfil da empresa mesmo. Não temos telefone fixo, então, Paulo, eu não tenho um telefone para te passar, cara. Eu acho até que eu tenho no meu plano de internet aqui, mas a gente não ligou o telefone. Mas hoje em dia, no caso aqui, tem o WhatsApp, né? Pois aí o telefone que eu publiquei aí, você pode espalhar para todo mundo. A gente tem o WhatsApp, pode me ligar, que a gente senta e conversa, explora
as possibilidades todas aí. Costuma dar negócio bom, hein? Vamos conversar que a gente é bom de fazer negócio. Aí seria o primeiro contato é contigo, né? Ou seria o contato melhor contigo, né? A entrada é comigo. Hoje eu faço essa atividade comercial aqui na Next, então pode ligar direto para mim, que a gente, no mínimo, endereça. Isso, aí entra no fluxo aí. Mas é isso, pessoal. Então, para quem estava com dúvida, né? O Paulo. Então tá aí o Paulo contato Campos, do Leandro, direto com o Leandro. Se estiver por aí ainda, isso aí. Depois ele pega aí, mas tá aí o contato do telefone. Beleza. E para o pessoal também que está aí querendo, né, colocar produtos no mercado, né, com caminho... Né, Sabe uma coisa que tem aparecido também? Eu sei que nós estamos estourando aqui, mas às vezes o cara que já tem, né? Tem o cara que começou o projeto, né? E às vezes ele não tem essa competência, então a gente tem um produto aqui que a gente chama, que é um serviço, né? Que é o CTO as a Service. Então muitas vezes a gente entra pontualmente nos projetos, seja para fazer uma correção, ou seja para propor uma reorganização, um método de gestão. Fala mais sobre isso, nunca tinha ouvido falar. Cara, é um produto de consultoria, né? Vamos dizer assim, da Next, que a gente entra pontualmente para entender qual é o problema, né? Aí vai muito da experiência profissional minha, do Daniel mesmo, né, cara? A gente foi CEO e CTO aí de algumas empresas, né? Até formar a nossa. Então a gente já amassou um pouco de barro que às vezes as pessoas não amassaram. Então a gente consegue ter uma visão para tentar corrigir um projeto. Isso é uma coisa, muitas vezes acontece, precisamos refazer isso aqui porque tem um problema. Mas às vezes é até mais longe, sabe? Problema de gerenciamento, não consigo implementar um sistema de gestão, queria fazer agile e não consigo, né? Coisas nesse sentido, às vezes de roadmap tecnológico. Um caso muito interessante, tem um parceiro que chegou aqui e falou, cara, eu domino esse mercado, tal, o que eu coloco ali eu consigo vender, mas eu não sei o que eu coloco. E aí a gente trabalhou para ele, para poder fazer essa análise de mercado, ver quais oportunidades que ele tinha, né? E tentar diversificar linha de produto, assim. Eu acho que a proposta de fazer inovação em produto é ampla o suficiente para explicar todos os nossos tentáculos ali. E a Next é uma empresa pequena, né, cara? Então nós somos uma criança experimentando vários modelos e tal. Pode ser que daqui a pouco a gente ache um caminho e não consiga mais fazer os outros como a gente gostaria, né? Mas por enquanto a gente está testando e é isso aí, cara. Bom demais. Uma coisa que eu ia perguntar, para abrir uma empresa, uma indústria aí de montadora ou, sei lá, uma empresa que tenha parte de industrialização, é muito difícil, porque assim, a gente tem algumas cidades que é meio complicado, né? Mas aí acho que o favorece, cara, aí, né? É difícil, ponto, né, Thiago? Thiago não, desculpa, Fábio. No Brasil, né, tem burocracia pra caramba, eu não quero ficar aqui falando de coisa ruim, mas é difícil, ponto. O que eu acho é que, assim, talvez seja menos difícil do que num ambiente que você não tem essa cultura, essa tradição, esses atores que já passaram por isso. E, cara, a coisa mais comum que tem é a gente atravessar a rua e encontrar com um cara que fala, bicho, já passei pelo momento que você tá, faz assim, assim, assim. O network vai ajudando. Agora, do ponto de vista burocrático, cara, é a receita de bolo que todo mundo tem que passar. É que tem algumas cidades que é meio complicado, né? Você vai, tem determinada região que você tem que só pode abrir nessa região, ou... sei lá. Não, aqui, é muito propício para quem quer começar, né, cara? São 3 incubadoras de empresa. Hoje nós estamos dentro de uma, que é a incubadora do Prointec. Que é as incubadoras, né? Que é o Programa Municipal de Inovação, mas o Inatel tem uma incubadora, a FAI tem uma incubadora, não sei se a ET tem, eu acho que não. Posso estar falando uma bobagem. Mas, enfim, esse ambiente para começar, e aí, falo de cadeira de quem está sentado nesse momento, né? É difícil começar, né, cara? Ainda que você tenha negócio, não sei se quer, para ter fluxo ali é difícil. Então, você estar dentro de uma incubadora hoje tem várias vantagens, inclusive, talvez, principalmente financeiras, que não impactam no seu negócio, né? Então, assim, falando português rasgado, é barato estar aqui hoje, usufruir não só do espaço físico, mas de todo o conhecimento, network, tudo que envolve isso, sabe? Não é caro, assim. E ajuda a acelerar, né, o desenvolvimento da empresa. Legal demais. Temos alguns comentários aqui da galera, Thiago. Bora lá dar uma lida aqui? Vamos nessa. Olha lá. Aqui tem bastante a galera aqui. Deixa eu pegar aqui começando aqui. O David
foi a primeira escola técnica da Verdade. América Latina. Eu acho que eu falei que foi do Brasil, né? Que não deixa de ser verdade, mas foi da América Latina. O Thiago aí, Grande Santa Rita, fui algumas vezes, né? Lá para comprar e reparo de TX de FM comercial. Broadcast passa muito por aqui. Ciríaco falando aí que em 70, em BH, o sonho de todo garoto é estudar em Santa Rita. Tá vendo? Caramba, hein? Olha lá, ó, o Mauro, Periquito fala, ó, boa, continua essa história. Periquito é ex-aluno do Inatel, é companheiro do painel de sábado. Ele Legal. É amigo nosso. Ciro aqui, ó, que trabalhou no Bamerindos, né, 85, os técnicos eram da Federal, GV, Lauro Gomes e de Santa Rita. Tá vendo? Ó. Legal, então, a galera vinha bastante daí, né, ó. Já outra história também, ó. Todos os técnicos da assistência técnica de Santa Rita. Ó, o gerente era de lá. O network. Olha lá. O Daniel tá falando que tá faltando a ET no CV dele. Vai ter que ser professor lá, né? Pode ser pronto. Ué. Mas deixa ele, eu tenho que ter um ponto para pegar no pé dele, né, cara? Deixa essa comigo aí. Olha lá, o Rafael, é incrível como em Santa Rita, qualquer profissional de qualquer etapa do processo está no máximo a 15 minutos de você. E às vezes até na porta ao lado. É isso aí. O Rafael tá na porta ao lado aqui. Olha só. Isso aí. E o Mauro aqui. Parabéns, Leandro e Daniel, pela evolução da Next. Valeu, isso João. aí. E aí a gente deixou Estaremos juntos no sábado. Os contatos, né, do leandro@nextdevice.com.br e o celular também aqui, 3599-701-1217. É isso aí, galera. Ô, Leandro. Vamos fazer negócio. E vocês estão perto de onde daí? Perto do Inatel? Eu estou na incubadora municipal, você lembra? Bem na entrada da cidade aqui. Sim. Quando você, onde tem a Santa e tal, bem na entrada aqui tem o espaço onde é a sede do Programa Municipal de Inovação. Então tem incubadora, atrás tem galpões com empresas que já passaram aqui, bem no começo da cidade aqui. Tá joia. E tem então, um cafezinho bom, viu? Quem que vier por aqui pode vir Ótimo. visitar aqui que a gente serve um café. Legal. Muito obrigado. Diz aí, Fábio. Não, eu ia falar pro pessoal assim, né? Tem agora o convite, eu acho que além, né, de falar né, de projetos, tal, ir lá conhecer a Next, a incubadora, tem a oportunidade também agora do evento, né, o Hacktown, que já é um motivador também já para conhecer vários atores do ecossistema ali no ambiente mais, né, vamos dizer, de evento, né? Então tem essa oportunidade que vai acontecer agora, já está começando amanhã, né? Começa amanhã, isso. Vai até domingo. Então tem essa oportunidade de quem tiver disponibilidade, dá para ir lá. Eu não sei se todas as atrações ainda tem espaço, né? Eu acho que tem... Na verdade, o evento funciona, você se credencia e tem acesso a todo o evento, né? Então tem que ver eu não sei se ainda há credenciais disponíveis, se está sold out. Tem que dar uma olhada lá. Mas existem atrações fora do evento. Então, quem quiser vir aqui para sentir o movimento e ver tal, talvez fique um pouco limitado a acesso a uma ou outra palestra, mas consegue respirar o Hacktown. Ou ir lá na Inatel, né? Aproveitar, enfim. Sim. Mas tem essa oportunidade e quem não se programou para esse ano já fica na expectativa do ano que vem, né? É isso aí. Beleza? Isso aí. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado pelo seu tempo, obrigado. A gente sabe que dos imprevistos também que acontecem. Obrigado demais por se desdobrar e estar aqui com a gente hoje para contar um pouco da história. Lisonjeado mesmo com o convite, admiro o trabalho de vocês, conheço, não é de hoje, parabéns demais. Tiagão, Fábio, prazeraço estar por aqui, cara. A gente agradece demais, sucesso e vamos que vamos. A gente tem muito potencial aqui no Brasil, né? E agora a gente, né, como você falou aí, não é só a engenharia, né, que resolve, né? A gente tá um ecossistema, tem boas ideias, a gente tem que organizar para colocar em prática aí cada área na sua importância, mas que vire produto, vire negócio aí. Tomara, vamos junto nessa trincheira aí. Isso aí. Pessoal, sexta-feira a gente tem bancada de embarcados, tá? A gente tá para divulgar ali, a gente vai falar de ferramentas de desenvolvimento, né? Focando mais em evaluation boards, placa de desenvolvimento, que está numa etapa ali de prototipação, ideação, onde você pode escolher uma ferramenta que te ajude a validar algumas ideias ali.
Tá? Então vai ser esse o nosso papo, 5 horas da tarde, na sexta-feira. Esperamos vocês aqui na bancada do Embarcados. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado.